No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em $108.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e tentar entender um pouco sobre como que pode ser o mercado aí ao longo dessa semana, principais pontos de atenção. Vamos falar sobre o preço de alguns ativos aqui também, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange aí bem fácil de utilizar, bem intuitiva aí a interface deles, e eles têm várias soluções bitcoinheiras, como cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então, voltando aqui para o preço do Bitcoin, teve uma correção bastante interessante. Então, o Bitcoin continua aí na faixa dos $108.000 e até relativamente perto dos 107, certo? Ainda hoje. Então o preço caiu para 107 e voltou, então um patamar de preço interessante, principalmente quando a gente leva em consideração o fato de que o preço do Bitcoin estava na máxima histórica e há poucos dias atrás. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre a possibilidade de um bear market no canal. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas eu chutaria que ainda não estamos oficialmente em um bear market, teria que cair talvez abaixo dos $100.000 para considerar ali aqueles 20% de queda, mas de qualquer forma, quando a gente olha para o cenário de possibilidade de queda de taxa de juros para o mercado americano, né, SP500, por exemplo, que está muito próximo da máxima histórica, e quando a gente olha também para os mercados futuros aqui, então SP500, uma principal bolsas aí dos Estados Unidos, abrindo em uma leve alta no momento que eu estou gravando esse vídeo, lembrando aqui mercado futuro, né? Então, eu imagino que, eventualmente, caso o Banco Central dos Estados Unidos sinalize novamente que vai baixar a taxa de juros ou faça alguma ação concreta nesse sentido, a gente pode alcançar novas máximas, como aconteceu aqui, porque quando a gente teve essa máxima de $124.000, foi justamente posterior a um pronunciamento do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, né, do Banco Central dos Estados Unidos, e que deu a entender, pelo menos do ponto de vista do mercado, que haveria uma redução na taxa de juros. E para quem acompanha o canal aqui sabe quais são as consequências de redução da taxa de juros, certo? Então, quando a gente tem aí uma maior liquidez global, geralmente o preço de vários ativos, entre eles o Bitcoin, mas também SP500, ouro e por aí vai, costuma responder aí positivamente com valorização, e a gente pode ver aqui também nesse gráfico, como o Banco Central dos Estados Unidos vem manipulando taxa de juros e gerando bolhas e estourando bolhas aqui. Quando eles sobem taxa de juros, tudo fica mais caro, o crédito fica mais caro, a bolha geralmente estoura. E quando eles baixam a taxa de juros, a bolha começa a inflar novamente. Isso aconteceu em vários períodos aí. Então, linha azul aqui é a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que agora está em 4,33. E aqui, essas colunas em cinza são os períodos de recessão, que justamente são posteriores ao aumento de taxa de juros. Então, geralmente, quando eles baixam a taxa de juros, a gente tem efeito contrário. Tudo se valoriza no mercado financeiro, porque existe mais dinheiro na praça, então esse dinheiro precisa fluir para algum lugar. A gente sabe que a variação de preços na economia acontece de forma heterogênea, ou seja, os índices aí, entre aspas, de inflação, na verdade não são índices de inflação real. A inflação real é a expansão da base monetária, certo? E a variação de preços acontece aí de forma difusa e heterogênea na economia, e boa parte desse dinheiro, então, está migrando para o mercado financeiro. Não à toa, desde as políticas de quantitative easing, então, pós-crise do subprime, pós-impressão de dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, o SP500 aí já se valorizou mais de 800% em dólar, e o Bitcoin então nem se fala, né? O gráfico do Bitcoin aqui do Google vem até 2016, mas já foi mais de 23.000% de valorização aqui em dólar. O cenário em que eu penso que isso pode não acontecer é se a gente tiver uma correção mais forte aí nos mercados globais, como aconteceu recentemente, né, com o Bitcoin chegando em 75, vamos colocar no anual aqui, $75.000 o preço do Bitcoin, o SP500 aqui no caso caiu para baixo dos, vamos ver, 5.000 pontos. Então, geralmente, quando a gente tem aí uma correção no mercado global, os Estados Unidos, SP500, a gente vê o Bitcoin corrigindo também. Novamente, né, não é uma dica de investimento, não tem bola de cristal, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que a maior probabilidade é essa. A gente ver ainda um renovamento nas máximas aqui neste ciclo de alta para o preço do Bitcoin, a não ser que o mercado caia como um todo, e daí sim a gente veria o preço do Bitcoin caindo. Mas enfim, já é uma correção aí de 12% do topo, olha só, uma correção considerável aí, né? Enfim.
Quero saber a opinião de vocês também nos comentários sobre o bear market, se já aconteceu ou se é uma correção natural. Em relação ao contexto, a gente já falou aqui em outros vídeos, então a adoção massiva e institucional do Bitcoin, ETFs à vista, Bitcoin Treasury Companies, governos aí, então a gente já falou sobre isso várias vezes. O único risco então, ou talvez o maior risco de que os investidores, principalmente bitcoinheiros, entusiastas de escola austríaca de economia, estão de olho aí é a questão da dívida, é a bomba da dívida. E os Estados Unidos está com mais de 36 trilhões de dólares de dívida. E o sistema fiduciário, o sistema financeiro que a gente tem hoje é lastreado na dívida. Então as moedas fiduciárias estão colapsando, algumas mais rapidamente, como o real, e outras mais devagar, né, como o dólar. Então o dólar historicamente se valoriza em relação ao real e todo esse sistema ele é lastreado na dívida pelo menos desde 1971 e é um sistema insustentável, com vários problemas, inclusive sociais. Aqui a gente já mostrou nesses gráficos aqui no site o que aconteceu em 1971. Mas, enfim, o fato é que essa é uma bomba relógio, ninguém sabe muito bem como é que isso vai acontecer e possivelmente isso tende a impactar ativos voláteis aí com bastante liquidez, como o Bitcoin, por exemplo. Bom, então preço em reais aí abaixo dos 600 mil reais, preço do Bitcoin. SP500, como falei, é muito próximo da máxima histórica, na verdade... parece estar em um momento relativamente bullish, ainda mais com a expectativa de redução na taxa de juros nos Estados Unidos. Então é interessante como o Bitcoin está um pouquinho diferente nos últimos dias do SP500, ou seja, não estão os dois subindo, né, no caso. Mas enfim, também é natural, né, a gente tem limites aí, eventualmente o pessoal estava segurando há bastante tempo e agora quer comprar um apartamento, um barco, uma Lamborghini, um carro, uma moto, enfim... Seja lá o que for, por qualquer motivo, ou de repente quis, entre aspas, consolidar o lucro, né? Não sei se trocar Bitcoin por moeda fiduciária pode ser considerado consolidar aí o lucro. Mas, enfim, o fato é que conforme o preço vai subindo, as pessoas vão vendendo aí e depois vão fazendo novas posições. Isso é relativamente normal para o preço de qualquer ativo. Bom, seguindo aqui então o dólar também abaixo de 5,5, então interessante, o dólar passou de 6 recentemente. E algumas pesquisas saíram, então, com a possibilidade de uma melhora política a partir de 2026, talvez com uma maior liberdade econômica no Brasil. Eu ainda acho esse cenário muito incerto, eu prefiro ver a coisa acontecendo de fato, algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Cadê o gráfico da Argentina? Acho que eu não estou com ele aberto aqui, mas para quem se lembra, então, desde a eleição do Milei, eu vou abrir aqui só um pouquinho. Então aqui gráfico da Argentina, o ETF da Argentina, desde a eleição do Milei, em novembro de 2023, então o índice se valorizou praticamente 100% em dólar, e aí agora o pessoal está na expectativa aí das eleições, que se eu não me engano vão acontecer em breve aí na Argentina, e a gente vai ver se a Argentina vai continuar aí nesse processo de liberdade econômica, de abertura de mercado, redução de impostos e redução de burocracia, o que é muito benéfico para a economia, ou se eles vão parar aí com o progresso que está sendo feito nesse sentido. E pode haver aí uma ponta de esperança para o Brasil, certo? Além das taxas de juros relativamente altas aí, com Selic a 15%, isso influencia na decisão do investidor que pensa, será que vou deixar aí no dólar rendendo 4,3% ou no real rendendo 15%, né? Então isso tem uma influência no preço do câmbio. E aqui é importante ver também que na Argentina a bolsa começou a se valorizar antes da eleição do Milei também, o que mostra que o mercado já começa a antecipar esse movimento de uma potencial melhora, né? E talvez o mercado financeiro esteja vendo aí uma possibilidade alta de mudança no Brasil, enfim, vamos dar uma olhada, né? Quando a gente fala de Ibovespa, onde é que está o gráfico aqui do Ibovespa em dólar? Eu gosto de mostrar sempre em dólar para que vocês vejam o quão crítica a situação, né? Então, em dólar, o Ibovespa se desvalorizou desde 2010. Quem comprou perdeu dinheiro desde então. Então, corrijam sempre, pelo menos pelo dólar ou talvez pela expansão da base monetária, para não cair na armadilha do ganho nominal, certo? Sem ganho real. Então, eventualmente, a pessoa pode comprar Ibovespa, achar que ganhou dinheiro, mas na verdade, se você simplesmente corrige pelo dólar, você perdeu dinheiro. Isso que o dólar tem inflação também, né? Então, existe uma perda de poder de compra do dólar, então você está perdendo no dólar e também no Ibovespa, você está sendo obliterado aí financeiramente, como diria aí no jargão bitcoinheiro. Bom,
seguindo aqui então, contrato de ouro. Ouro muito próximo da máxima histórica, nada demais para falar aqui, subindo nos últimos dias, interessante, só o Bitcoin que está caindo, então SP500 se valorizando, ouro também aí, muito próximo da máxima histórica, né? Não sei nem se não está na máxima histórica agora, acho que sim, hein? Acho que sim, olha só. Máxima histórica aí do ouro, ou pelo menos muito próximo disso. Interessante aí. De fato, conforme as moedas fiduciárias vão colapsando, as pessoas vão procurando alternativas. Algumas pessoas enxergam essa alternativa no ouro, outras enxergam essa alternativa no Bitcoin. O fato é que ambos os ativos estão muito próximos da máxima histórica, com uma expressiva valorização aí nos últimos anos. Aqui vamos colocar os 12 meses do ouro, 40% de valorização em dólar. Claro, não é o Bitcoin, né? O Bitcoin, 12 meses, 84% de valorização em dólar, mas ainda assim é uma valorização expressiva e interessante, ainda mais quando a gente considera aqui o market cap desses ativos, né? Então, cadê o site da market cap dos ativos? Está aqui, perdão. Então, a gente tem aqui ouro com mais de 22 trilhões de dólares, né? Então, é normal que tenha uma valorização mais tímida aí do que o Bitcoin, que tem 2 trilhões de dólares. Então, 10 vezes menos aí que o ouro. Seguindo aqui, então, temos problemas estruturais no Brasil. Ações como o Banco do Brasil já caem mais de 20% nos últimos 6 meses. Temos um risco aí do distanciamento do Brasil e principalmente das instituições financeiras com os países mais civilizados, mais livres, então os Estados Unidos, talvez até mesmo a Europa. Então é um risco aí que chegou num ápice aqui com as ações em R$18. E agora com uma leve valorização, porque o Banco do Brasil é tão relevante, porque é uma ação do setor financeiro relevante para o Ibovespa e também que depende muito da política. A situação na política está bastante conturbada no Brasil. Muitas pessoas já enxergam aí um cenário de melhora para 2026. Eu ainda não vejo isso de forma tão clara, prefiro esperar mais um pouco. Ibovespa aqui, então, novamente, né, a gente olha aqui, digamos, nos últimos, vamos ver, no ano, valorização, nos últimos 12 meses, meio que elas por elas, né, 5% de valorização em reais e por aí vai. No máximo aqui, então, o gráfico vai até 2006 e, bom, até teve uma valorizaçãozinha ali, né, mas em reais, quando a gente coloca aqui em dólares, né, eu acho que eu estou com muitas abas abertas aqui, mas quando a gente coloca em dólares, então, a gente vê que não teve valorização real no Ibovespa nos últimos anos. MicroStrategy, então, interessante, porque o preço do Bitcoin vem caindo consideravelmente, né, nos últimos dias, semanas, e assim as Bitcoin Treasury Companies caem ainda mais. Então, no mês, 16% de desvalorização aí em dólar. Mas nos 6 meses, 30% de valorização em dólar, no anual, 15% de valorização, 12 meses, 173% de valorização, 5 anos, mais de 2.000% e por aí vai, né? Então, na verdade, próximo da máxima histórica ainda. Bom, então é basicamente isso. O que a gente espera para a semana? Se a gente observar aí as ações subindo, perspectiva de corte de taxa de juros, a gente pode ter uma correção no preço do Bitcoin para cima, mas aparentemente tem uma força forte vendedora, né? Então a gente vai ficar de olho para ver se ele vai passar dessas tendências aí mais psicológicas dos 100 mil dólares. Vamos ficar de olho no preço do Bitcoin, mas eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, lembrando que, enfim, é um chute aqui com base na minha percepção individual sobre o assunto, não é uma dica de investimento sem nada, mas me parece que ainda teremos novas máximas históricas ainda para este ciclo, certo? Mas interessante aqui, então vou fechar o vídeo com o preço do Bitcoin muito próximo dos 107 mil dólares aqui. Então é isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e se vocês querem apoiar ainda mais o canal, considerem a área de membros aí, pois isso vai fazer com que eu possa gravar ainda mais vídeos, me dedicar ainda mais aqui para o canal. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.